Olá, queridos alunos do segundo ano do ensino médio. Que prazer inenarrável estar aqui com vocês novamente, depois dessas férias maravilhosas que nós tivemos, 2 semanas, que deu para que vocês fossem para a Disney, permitiu que vocês conhecessem o deserto do Atacama, fossem para Machu Picchu e outros lugares mais do mundo. Que bom que é viajar, né, meninos? Eu também fiz uma viagem transcendental, fui daqui para o sertão, a mais ou menos uns 150 quilômetros aqui de Balsas, bem no interior, uma coisa assim bastante rústica. Convivi com a galera e muito aprendi, tá, meninos? Como é bom essa diversidade no mundo, como é bom se testar como indivíduo para o mundo, se reconhecer no outro e perceber que, apesar das diferenças, nós podemos ser empáticos em qualquer circunstância. Tudo bem, meus anjos? Hoje nós vamos dar reinício às nossas aulas virtuais. Vejam que aqui atrás de mim está o inglês, né? Pouco importa inglês, o mais importante é saber falar o português. Na verdade, o inglês é uma língua muito importante para aqueles que falam a língua inglesa. Para aqueles que falam a língua portuguesa, o mais importante é saber soletrar a flor de lácio, é saber dizer as belas palavras que ecoam da própria língua portuguesa. Tá bom, meus queridos e queridas? Meninos, para que nós possamos começar essa retomada dos conhecimentos filosóficos, eu decidi fazer uma coisa interessante. Eu acho super necessário nós corrigirmos a avaliação. Percebam, meus anjos, que se nós não corrigirmos a avaliação, parece que nós nos transportamos para um outro momento sem que nós tenhamos conferido didaticamente tudo aquilo que representou o momento anterior. E para isso eu vou tentar mostrar a vocês as principais ideias contidas nas figuras dos filósofos contratualistas e na figura de Immanuel Kant. Tudo bem? Vamos então às questões. A primeira questão envolve um texto de Jean-Jacques Rousseau, cujo comentário foi feito por Aranha e Martins, na qual o enunciado diz: a partir do trecho de seus conhecimentos sobre a filosofia de Rousseau, é correto afirmar que o contrato social estabelecido por indivíduos, que se dá a partir de um pacto entre todos eles e visa justamente alcançar os princípios primordiais das relações humanas dentro do chamado Estado civil. Segundo Rousseau, o modelo a ser praticado era o democrático, e entre os valores que deveriam ser ratificados nesse contrato social estão a liberdade e, sobretudo, a dignidade humana, que se estabeleceria a partir de um bem comum. Muito bem. A resposta correta para essa sentença, para esse enunciado ou para essa pergunta é a letra B. Vejamos o que diz Rousseau sobre o contrato social. Para ser legítimo, tem a sua origem no consentimento entre os indivíduos, que abrem mão da sua liberdade no estado de natureza, em nome de um pacto. Ao abdicar de sua liberdade pelo pacto, ou seja, em prol da obediência civil, ou da obediência da lei, acaba por obedecer, senão a si mesmo, e assim é livre. Ou seja, está contido no contrato social a própria ideia de liberdade. Ou seja, dentre os aspectos que serão determinados no contrato social, está o aspecto da liberdade, que se manterá sob a orientação política, num sentido em que eu posso representar os meus interesses, garantidos, sobretudo, pela chamada vontade geral. Esta visa, sem mais delongas, a ideia de bem comum e, evidentemente, a manutenção da minha própria liberdade. Portanto, a letra B é a sentença correta, meus anjos. Vamos agora para a segunda questão.
Novamente, nós temos a figura de Rousseau e, novamente, nós temos, e pela primeira vez, nós temos a figura de Thomas Hobbes. Vejamos, meninos, vou ler a frase na íntegra. Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo social, teórico político e escritor suíço. Foi o mais popular dos filósofos que participaram do Iluminismo, movimento intelectual do século XVIII. Suas ideias influenciaram a Revolução Francesa. Em sua obra mais importante, O Contrato Social, desenvolveu sua concepção de que a soberania reside pelo povo, ou no povo. Há, às vezes, diferenças entre a vontade de todos e a vontade geral. Esta só atende ao interesse comum, enquanto a outra olha o interesse privado, e não é, senão, uma soma das vontades particulares. Porém, tirando estas mesmas vontades que se destroem entre si, resta, como soma dessas diferenças, a vontade geral. Ou seja, é uma frase, são duas frases corretíssimas sobre a ideia de Rousseau. A primeira, uma apresentação do autor, e a segunda, sua ideia de vontade geral. No segundo parágrafo, ou no segundo texto, ou melhor, no segundo texto, nós temos o seguinte: retirado da mitologia fenícia, o Leviatã, figura que também é relatada no Antigo Testamento, no livro de Jó, é um monstro gigantesco, uma espécie de crocodilo que vivia em um lago e tinha como missão defender os peixes mais fracos dos peixes mais fortes. Dessa forma, age o Estado hobbesiano. Defende a ideia de todos, não permitindo, defende a vida de todos, não permitindo que uns atentem contra a vida dos outros. Mas, para garantir o respeito ao pactuado, o Estado deve impor pelo medo tal obediência. Por isso, ele deve ser forte, por isso, o Estado deve ser um Leviatã. Nesse sentido, também está correto, meninos. E a alternativa que corresponde a essas correções é a alternativa C, de Salgadinho. As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Ok? Terceira questão, uma questão simples, fácil e dada. O contratualismo é uma escola de pensamento a partir da qual interpretações sobre a natureza humana e o surgimento das sociedades civis foram concebidas. Para os contratualistas, ou seja, para Rousseau, Locke e Hobbes, o ser humano vivia em um estado de natureza anterior às organizações sociais ou políticas que temos hoje. Ou seja, hoje nós temos um Estado civil, um Estado baseado em leis, em princípios normativos que foram dados a partir de um contrato social. Temos uma Constituição, e a maioria dos países também tem essa Constituição. Ou seja, desses dois estágios ou Estado, nós temos o Estado de natureza, que é o Estado que é descrito por Hobbes, Locke e Rousseau, e nós temos o Estado civil, que também é descrito por Hobbes, Locke e Rousseau, dada as diferenças que cada um propõe a esses dois estados ou estágios, ok? Letra B é a alternativa correta, portanto. Na quarta questão, é uma questão muito interessante, porque trata da frase de Hobbes: o homem é o lobo do homem. Eu peço para que você faça uma interpretação sobre ela. E o que diz, o que nós podemos dizer a esse respeito? Eu coloquei o seguinte: Thomas Hobbes, filósofo contratualista inglês, defende a ideia de que o homem, em seu estado de natureza, possui traços inescrupulosos com tendência à corrupção, às paixões, ao egoísmo, fatos que poderiam acarretar um estado de guerra de todos contra todos. O homem, nesse sentido, se torna o lobo do próprio homem. Eu fiz essa interpretação, é lógico que cabe outras interpretações, e eu vou ficar aguardando as suas interpretações para depois fazer as considerações devidas, ok? Já na quinta questão, é uma questão muito interessante que eu achei, que diz o seguinte, meninos: qual das
vertentes ou qual das ideias é mais próxima daquilo que o homem experimenta enquanto um ser social, enquanto um ser político. Eu coloquei que Hobbes interpreta o homem em seu estado de natureza como um ser egoísta, como um ser corrupto, como um ser intransigente, como um ser manipulador, e coloquei que, segundo Rousseau, o homem é bom por natureza, o homem é dedicado ao outro, o homem ele possui um certo altruísmo em relação ao outro, e o que o corrompe são as chamadas propriedades privadas, que tornam o homem combativo, que tornam o homem reticente, que tornam o homem conflituoso entre si. Qual desses dois é mais próximo daquilo que nós observamos sobre o ser humano? Eu fico com Thomas Hobbes. Eu acho que o ser humano é um ser incorrigível. Eu acho que nós temos dentro de nós um princípio que não nos faz regrar os desejos. Os desejos, eles sempre estão presentes em nossa mente. E são poucos de nós que conseguem domar esses desejos, esses princípios. Por isso, me parece que nunca estamos satisfeitos com a nossa própria realidade. E isso torna o homem um ser combativo, um ser intransigente em relação ao outro, um ser competitivo em demasia em relação ao outro, seja pela beleza, seja pelo status, seja pelas conquistas dadas em sua vida e assim por diante. Mas é óbvio que essa é a minha impressão. E isso cabe outras interpretações. Ficarei aguardando a sua para saber qual é a sua visão sobre o mundo na qual nós habitamos hoje, ok? Na sexta questão, meus anjos, nós temos o seguinte. Há uma ideia em Kant, Kant também é um filósofo iluminista, podemos chamá-lo assim. Kant, em determinado momento, ele fala o seguinte: olha, o homem chegou à sua maturidade intelectual. O homem ultrapassou o obscurantismo, o homem separou-se da transcendência, o homem é um ser puramente racional, e então nós atingimos a nossa maioridade intelectual. Isso nós estamos falando no século XVIII, ou seja, o auge do iluminismo prega que o ser humano, de uma vez por todas, se desvencilhou do obscurantismo. E isso fica bem claro na pergunta que se faz e na resposta. Vejam, Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa o quê? A reivindicação da autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade do próprio homem. É isso que está dizendo o texto e é isso que Kant pensava sobre a realidade. Tanto é notória essa ideia que nós hoje somos bastante escravos da ciência e da racionalidade. Acreditamos seriamente de que aquilo que nós podemos chamar de enigmático, aquilo que nós podemos chamar de misterioso, quase sempre pode ser resolvido pela racionalidade e pela tal ciência. Enfim, cabe aí algumas observações que vocês podem fazer a respeito desse tema, que é um tema muito interessante de ser estudado, tá, meus anjos? Muito bem. Já o exercício 7, nós vamos tratar excepcionalmente da chamada moral kantiana. Vejam, meninos, esse exercício 7, ele é quase que a chave do castelo para o exercício 8. O exercício 7, na letra D, diz o seguinte: sobre o imperativo categórico kantiano, sobre a moral kantiana, enquanto condição de dever, ou seja, o imperativo, a moral kantiana é um dever, não é uma obrigação, é um dever, consiste em respeitar a lei moral, tendo como princípio a ideia de universalidade das ações, ou seja, todas as ações que eu pratico, elas devem ter como fundamento a universalidade.
ou seja, deve ser aceito por todos. Roubar não é um princípio que deve ser aceito por todos moralmente. Mentir não é um princípio que deve ser aceito por todos moralmente. Ou seja, eu só devo praticar ações que visem se sujeitar a uma relação universal da moralidade. E é isso que prega Kant em seu chamado imperativo categórico. Isso nos dá vazão para responder à oitava questão. O que diz a oitava questão? Basílio, que era um médico, tem um amigo chamado Nicolau. Basílio diagnostica em Nicolau uma doença rara e terminal, e o cara tem poucos dias de vida. Ao invés de falar para Nicolau, Basílio banca uma viagem para ele, para que ele possa desfrutar do seu sonho, que era conhecer o Havaí. Lá, Nicolau morre, e quando ele chega, quando o seu corpo chega junto com a esposa aqui no Brasil, a esposa diz a Basílio: muito obrigado pelo final de vida feliz que teve o meu marido. E, obviamente, tudo se resolve nesse sentido. Aí eu pergunto para vocês, segundo a história acima, o médico Basílio omitiu uma verdade ao seu paciente em nome do carinho que um sentia pelo outro, e na tentativa de poupar Nicolau da terrível doença que o assolava. Muito bem. Segundo Kant, a atitude de Basílio foi correta? Não. Por que não? Porque eu não quero que a omissão, que a não-verdade seja uma universalidade. Ou seja, mentir, omitir, negar de propósito não é algo que seja sujeito a uma universalidade segundo a moral kantiana. Ou seja, isso está contido aqui na sentença D, quando diz: é uma ação moral inadequada, esta de Basílio, pois, segundo o imperativo categórico, não se enquadra em uma lei universal. Ou seja, a omissão e a mentira não são leis universais. Mesmo que isso acarrete no bem das pessoas, a atitude de Basílio, segundo Kant, não foi correta, pois a atitude de omitir não pode ser colocada em evidência como uma moral adequada universalmente. Ok? Muito bem, meus queridos, retomamos aqui as nossas aulas de filosofia. Eu espero que vocês tenham se saído bem na avaliação. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no grupo do WhatsApp. Tudo bem? Um grande beijo para vocês, muita saudade e estudem, garotos e garotas.